Bom dia, queridos amigos da cidade. Estamos aí para mais uma edição do projeto, do programa, e trazemos até você a palavra de Deus, uma mensagem de fé, de esperança, e logo no final do programa, como sempre, estaremos orando e intercedendo pela sua vida, intercedendo pela nossa querida Campo Mourão. Quero que você medite comigo nesse momento, numa palavra bíblica registrada lá no livro de Provérbios. Os provérbios são riquíssimos, são ensinamentos, são expressões de fé, de confiança em Deus e, sobretudo, trazem para nós a oportunidade de pensar sobre as coisas. No livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 8, diz o seguinte: os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Zombadores e sábios, duas classes de pessoas, ambas as classes vivendo numa cidade. Zombadores são aqueles que agitam, os sábios são aqueles que a apaziguam. Nós temos uma responsabilidade para com a nossa cidade, é de termos a paz. Nós queremos a paz, nós queremos a tranquilidade na nossa cidade. E as palavras que saem de nossa boca, elas podem produzir um efeito como que uma grande onda, um grande tsunami que vai se espalhando. Quando nós falamos coisas boas, quando nós apaziguamos as coisas, a paz pode reinar. Mas aqueles que zombam, aqueles que criticam, que só têm palavras para falar pejorativamente, para, enfim, criticar sem uma solução, sem uma resposta às crises e tudo mais, essas pessoas acabam agitando a cidade. E são muitos os agitadores, não é verdade? Muitas pessoas que criticam o poder público, que criticam a condição da cidade, enfim. Mas aqueles que são apaziguadores, eles vão buscar respostas, eles vão buscar a solução, vão procurar meios de apaziguar as coisas, e a estes a Bíblia chama de sábios. Portanto, o nosso convite a você, amigo da cidade, é que você seja um sábio que vai apaziguar as coisas, que vai ajudar para que a cidade se torne melhor, que contribua, seja com a sua oração ou com a sua participação no dia a dia, um diálogo com um amigo, um diálogo no trabalho, um diálogo a caminho da escola, que traga a paz, dizendo: vamos crer em Deus, vamos confiar, as coisas hão de melhorar, as coisas vão ficar bem melhores do que estão, porque nós vamos contribuir para a paz da nossa cidade. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração, convido você a ficar conosco, o nosso convidado já está aí, então voltaremos para um momento de oração. Bom dia, pastor André, bom dia, amigos da cidade. Eu estou fora do estúdio mais uma vez. Hoje eu tenho um entrevistado muito especial e o lugar onde eu estou é um consultório odontológico e o meu convidado é o Dr. Luiz Augusto, implantodontista. Bom dia, Dr. Luiz Augusto. Bom dia, Eliette. Bom dia a todos que estão nos assistindo no programa Amigos da Cidade. Qual que é a recomendação do uso do antisséptico bucal? O antisséptico bucal, ele é um bactericida, então ele vai eliminar algumas bactérias que vivem na boca, que podem causar o mau hálito e o acúmulo de tártaro. Como ele é um bactericida, eu não recomendo o uso dele discriminado, de toda a escovação, usar o antisséptico bucal, né? Porque ele pode acontecer de uma hora ele começar a parar de fazer o efeito que ele tem como fazer. Então, em casos de periodontite, de gengivite, aí a gente indica o uso diário, né? O uso de fio dental. Tem um uso correto do fio dental também, né? A gente sabe que tem um certo movimento para que não machuque a gengiva e não cause inflamação ou danos maiores. Tem alguma recomendação maior para o uso do fio dental? A gente tem sempre que lembrar que o dente tem 5 lados na boca. Ele tem o lado que fica o oclusal, onde a gente mastiga, tem o lado vestibular, que é o lado da frente, o lado lingual ou palatino, que é o lado de dentro, e tem os laterais dele. Então, a higienização dentária tem que ocorrer nesses 5 lados, né? O fio dental vai auxiliar no espaço interdental, entre os dentes. No espaço que fica a amostra mais visível do dente, a escova de dente ela faz a limpeza, né? O fio dental ele deve ser passado entre os dentes sem forçar a gengiva. Então, você tem que pressionar o fio dental contra o dente, descer até a gengiva e subir, e depois no mesmo espaço passar para o outro dente.
Então, cada meia de dente são 2 lados que você tem que limpar, os dos 2 dentes, né? Chegando embaixo, não pode puxar ele para machucar a gengiva. Então, tem que subir e descer para limpar o outro dente, né? Quando não correto o processo de higienização, quais são os danos? Quais são os tipos de doença, por exemplo, na gengiva que costumam ser mais comuns? O mais comum, pela falta de higienização, é o mau hálito, né? E a gengivite. A gengivite, o que é? É acúmulo de alimentos entre o dente e a gengiva ali, ela inflama e ela fica uma cor vermelha, né? O ideal da gengiva, ela tem uma cor rosa. Quando ela está vermelha é porque ela está inflamada. Aí tudo que você vai comer, quando você vai escovar, ela sangra. Então, às vezes a pessoa escova bastante o dente e fala, nossa, escovei até sangrar meu dente, a gengiva, né? É porque a gengiva está inflamada. Então, aquele lugar é onde tem que tomar mais cuidado com a higienização ou já procurar o profissional, né, um cirurgião dentista, para poder fazer a higienização dali, porque o tártaro é uma calcificação dessa placa bacteriana, a gente não consegue tirar com a escova nem com o fio dental. No caso de perda do dente, existe um processo de implante? Suponhamos que uma pessoa perca o dente 5 anos, 6 anos, tem que fazer um enxerto no local? Existe uma perda de massa óssea? Existe uma perda de massa óssea, né? Hoje em dia, para fazer uma extração de dente, a gente toma todo o cuidado para a pessoa poder fazer um implante depois. E esse cuidado, que na maioria, o mais importante é a preservação óssea do local da extração, né? Então, quando a pessoa às vezes não teve esses cuidados numa extração, ela vai ter uma reabsorção óssea maior nesse lugar. Então, ela não vai conseguir colocar às vezes um implante numa posição tridimensional ideal para colocar uma prótese bem instalada, né? Então, a gente tem que abrir mão de enxertos ósseos, enxertos gengivais, para poder colocar esse implante na melhor posição para que a prótese tenha um mimetismo com o dente, né? E isto atrasa um pouquinho o processo cirúrgico ou não interfere? Em alguns casos, sim, né? Quando é uma perda muito grande de óssea, a gente tem que fazer a parte de enxerto primeiro, de recuperação da parte óssea, da parte de tecido mole, que é a gengiva, e depois faz o implante. Agora, tem muitos casos que a gente já consegue fazer concomitante. Você já faz o implante e já faz o enxerto ósseo, o enxerto gengival numa mesma cirurgia. Interessante. Doutor, todos os casos de implante, por exemplo, que a pessoa perdeu há muito tempo, teve uma perda de anos, então quer dizer assim, essas pessoas ainda têm recurso, ela tem como fazer implante, ou existe aquele que não pode fazer de maneira alguma implante, que não tem mais esse recurso? Existe, sim. Quando as pessoas às vezes tiram dentes muito novas, que a gente tem caso aqui de pacientes que tiraram, pacientes aí com 60, 65 anos, que tiraram os dentes com 14, 15 anos. Então a reabsorção óssea é muito severa, muito grande. Aí nem a parte de enxertos ósseos consegue resolver esse tipo de caso, né? Enxertos comuns assim que a gente usa em consultório. Aí teria que fazer um enxerto a nível hospitalar, né? Que daí são enxertos que a área doadora já não é mais a boca ou o osso xenógeno que a gente usa, né? Que não é de ser humano, né? Que a gente pode ser usado como enxertia, né? E aí tem que partir para a parte de crista ilíaca. Então isso aí é tudo em nível hospitalar, né? É um enxerto mais apurado, assim, é um enxerto mais difícil de se fazer. Agora vamos entrar em um assunto que eu acredito que é uma curiosidade de muitas pessoas. No caso dos danos causados para as pessoas que não têm os dentes inferiores ou superiores, mas enfim, quais são os prejuízos que essa pessoa possa vir a ter? O primeiro prejuízo que a pessoa tem com a falta de dentes é a mastigação, né? Você já começa a não conseguir mastigar o suficiente, não há uma trituração boa dos alimentos para poder engolir. E o que acontece com isso? Com o alimento você começa a engolir alimento inteiro, né? Aí o esôfago da gente, o estômago, não foi feito para passar pedaço de alimento, foi feito para passar alimento triturado pelos dentes. Então, quando você perde muito dente, você começa a engolir alimentos já ainda em pedaços. Isso pode ocasionar gastrite, pode ocasionar esofagite, úlceras, né, de estômago, de esôfago, né, que pela falta de mastigação. Uma pessoa desdentada total,
ela, vamos pôr assim, uma pessoa com todos os dentes, uma mastigação efetiva de 100%, com os dentes todos em oclusão, certinho. Uma pessoa desdentada total, 0% de mastigação. Uma pessoa com um par de dentadura, ela consegue mastigar 20% somente do que uma pessoa com os dentes total, com todos os dentes, né, em 100% de oclusão. Então é uma diferença muito grande da dentadura para a dentição normal, né? E quando você vai perdendo, essa porcentagem de mastigação vai caindo até você chegar num nível que você começa a engolir tudo inteiro, né? Não tem como mastigar. Então, uma pessoa que, por exemplo, é diagnosticada com uma gastrite, ela pode nem ter ideia, mas pode ser decorrente de uma má mastigação. Seria? Pode ser decorrente de uma falta de eficiência da mastigação pela falta de dente. Isso é muito interessante, que não só os casos das pessoas que perderam os dentes, mas tem pessoas que têm todos os dentes, então fica aí um alerta quanto à mastigação. Tem um número, doutor, de mastigação? Existe isso? Porque eu acho que as pessoas acabam brincando, né, por alguns números estabelecidos, mas qual seria a média de mastigação? A mastigação, hoje em dia, a gente está cada vez mais com muito atarefado, né? Não tem tempo para alimentação. Muitas vezes a gente senta para se alimentar e não percebe nem o que comeu. Você levanta da mesa, você não se perguntar o que você acabou de comer, você não lembra, né? Então isso faz com que você diminua muito os golpes de mastigação, né? O ideal seria em torno de 30 a 40 mastigadas por garfada. O excesso de flúor também, ele causa um dano, assim, porque o flúor ele entrou no mercado com o objetivo e realmente reduziu o número de cárie e foi muito efetivo os resultados. Mas o excesso hoje, cogita-se a ideia, por exemplo, do excesso de flúor nos produtos? O flúor tem dois tipos de absorção dele. Tem a sistêmica, que é obrigado por lei as prefeituras e as empresas de saneamento a colocarem o flúor na água. Então, quando a gente toma a água da torneira de todo mundo, ela já tem flúor. Então, isso aí é uma forma sistêmica do uso do flúor, né? E tem as formas tópicas, que são as pastas de dente, as aplicações tópicas de consultório, né? O que a gente tem que fazer é evitar, por exemplo, de ingerir duas formas sistêmicas. Se já tem na água, a gente não precisa ingerir uma outra forma sistêmica de flúor, né? Mas a parte tópica pode ser usada sem problema nenhum. Salvo em crianças que não consigam engolir, aliás, não consigam cuspir, né? Então elas acabam, se vai escovar o dentinho, elas não têm ainda a coordenação motora para cuspir a pasta, então elas engolem. Então aí nessa, né, como ela engoliu, isso aí passa a ser sistêmico. Então ela já toma água e mais aquilo aí pode dar uma fluorose, né? Pode causar algum probleminha de nível gástrico, alguma coisa assim. Como foi a escolha da sua especialização? A especialização, a gente começou a ver que havia uma procura cada vez mais pela reabilitação em próteses fixas na boca, né? O pessoal estava querendo muito trocar as famosas dentaduras, as próteses totais, as pontes móveis por próteses que ficassem na boca, mas eles não queriam mexer em dentes laterais, né? Como as pontes fixas que se faziam em porcelana, você teria que desgastar 2 dentes para colocar um fixo no meio, né? Apoiado nesses 2 dentes. Com o implante, a gente consegue não mexer nesses dentes do lado e reabilitar aquele dente, só aquele dente que está faltando. Então, como a procura começou a ser cada vez maior por esse tipo de tratamento, aí eu fui procurar informações sobre o tratamento e tudo, achei que era viável a gente fazer uma especialização na área de implante, de enxertia óssea, de correção gengival, né? Para poder reabilitar cada vez melhor as pessoas que procuravam o nosso serviço. E quais seriam os materiais recomendados? Tem um material específico de maior durabilidade? Qual o senhor recomendaria para prótese dentária? A prótese dentária, a gente tem ela em 2 tipos, basicamente, na boca. Temos as acrílicas e as em porcelana. Isso aí depende de caso a caso, né? As de porcelana são mais caras, mas elas têm mais estabilidade de cor, brilham mais do que as de acrílica, né? Tem uma cor melhor, ela tem uma durabilidade melhor, ela é mais dura, né? A acrílica, ela já serve para as pessoas que
tem algum problema de articulação, que não pode, porque a porcelana é muito dura. O acrílico ele já é um pouquinho mais flexível, então ele absorve mais o choque da mastigação. Né? Então, para pessoas que têm problema de articulação, que têm problema de bruxismo, apertamento, a gente recomenda nas próteses totais, né, que são as próteses protocolos, que sejam feitas em resina e não em porcelana. Né? Mas, via de regra, um dente, para fazer um implante de um dente ou 2 dentes, assim, via de regra, a maioria das pessoas usam a porcelana mesmo. O mais indicado é a porcelana. A porcelana é mais cara? É mais cara. Okay. Doutor, no tratamento estético, o que seria mais procurado, saindo um pouquinho da parte do implante, qual seria um outro recurso aí estético que as pessoas estão procurando cada vez mais? Hoje em dia, a busca pelo sorriso perfeito, pela estética, não só na área odontológica, mas na área de cosméticos, na área de cirurgias plásticas, né? Cada vez mais estão procurando para um rosto perfeito. Porque o sorriso não é só dente, né? Não é só lábio. Você tem a parte do rosto inteiro, da musculatura do rosto toda, né? Envolvendo isso aí. Então, a busca por esse sorriso perfeito vem procurando a gente cada vez mais para reabilitar os dentes, deixar os dentes bem perfeitos mesmo na estética, para que esses sorrisos tenham vamos por assim, que o dente seria a cereja do bolo num sorriso, né? E a gente tem cada vez mais conseguido colocar essa cereja no bolo de bastante gente, né? Que fazer um sorriso perfeito, aí a gente consegue alterar a cor, o tamanho, o formato, o brilho dos dentes, né? E um tratamento relativamente rápido, em torno de 30 dias, 20 a 30 dias, você está com todas as lentes de contato ou facetas em porcelanas colocadas na boca. Essas facetas, elas estão cada vez mais comuns. Hoje em dia tem tantos dentes bonitos, né, que a gente não sabe se é natural, se é faceta, tá difícil reconhecer. Mas esse tipo de recurso, de busca, de demanda, tá aumentando as facetas? Estão aumentando, principalmente as lentes de contato. Né? Às vezes a pessoa tem um dente que ela tem uma alteraçãozinha de cor, um dente é um pouquinho mais escuro que o outro, ou um dente um pouquinho mais desgastado que o outro, né? E você vai procurar isso aí para fazer com resina, às vezes a restauração não aguenta pela mastigação. Então a gente lança a mão das lentes de contato, que ela é uma película de porcelana, que ela é cimentada sobre o dente, né? Os desgastes para fazer uma lente de contato são mínimos no dente, não altera a estrutura do dente. E a lente de contato ela vai recobrir toda a parte do dente, na parte vestibular do dente, né? A parte que fica para fora do dente, e dá uma estética muito boa. Que legal. Eu agradeço essa participação no programa Amigos da Cidade. O doutor Luiz Augusto é um amigo da cidade. As portas do programa Doutor estará sempre aberta para recebê-lo. E é uma honra estar aqui, passar esse momento e esclarecendo as dúvidas, tanto as minhas como dos telespectadores. Muito obrigado a todos. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida dos telespectadores. E qualquer dúvida a gente está à disposição para esclarecer em qualquer hora. Doutor, o senhor está com um endereço novo também, né? O senhor poderia passar esse endereço para a gente, passar um número de contato? Nós estamos com um endereço novo aqui na Avenida Jorge Walter, 1680, próximo ao supermercado Mufato. O telefone nosso é 3523-4565 ou 9993-6089 com WhatsApp. Vamos agora para o nosso momento de oração. E eu quero convidá-lo a orar e interceder para que a nossa cidade viva na paz. Ó Deus e nosso Pai, Jesus Cristo maravilhoso, chamado Príncipe da Paz, venha abençoar a nossa cidade, abençoar cada lar, cada família. Ó Deus, trazendo a tranquilidade, a paz no coração, o discernimento. Meu Deus, que as pessoas possam se reconciliar umas com as outras, que as pessoas tenham a capacidade de perdoar, assim como o Senhor perdoou, e assim promover paz, meu Deus, porque nós dependemos, nós precisamos da paz para o progresso, nós precisamos da paz para que tenhamos uma vida tranquila, ó Deus, onde todos podem contribuir pelo progresso, pelo sucesso na nossa cidade. Venha abençoar a todos, nós te pedimos no nome de Jesus. Também abençoa agora esse copo com água, Senhor, que ao chegar em contato com um corpo enfermo, necessitado, traga a bênção da cura, do milagre e da libertação. Oramos
no nome de Jesus. Amém e amém. Assim sendo, estamos encerrando mais um programa, Amigos da Cidade. Volte a estar conosco no próximo programa. Convidamos você a ser um divulgador e um promotor da paz. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.